dia, amigos, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos ao Semeador. Olá, amigos, bom dia, sejam bem-vindos ao Semeador. Nós estamos para iniciar a nossa palestra daqui a alguns minutinhos. Estamos aguardando mais pessoas para então podermos dar início à nossa reunião da manhã de hoje. Mais uma vez, para você que está chegando agora, nós estamos aguardando as pessoas entrarem aos poucos para darmos início à nossa palestra. Bom dia para você que acaba de entrar no Semeador Online. Muito bem, mais uma vez, bom dia a todos, para você que acaba de chegar. É sempre uma alegria, amigos, amigas que nos acompanham pelo Semeador Online. Nós nos reunimos através das nossas vibrações, através dos nossos pensamentos de paz, de equilíbrio e de harmonia. Para que nós possamos dar início à nossa palestra, nós convidamos a todos para fazermos uma pequena prece. Elevando os nossos pensamentos, vamos nos ligar a Jesus, aos mentores espirituais responsáveis pelo Semeador e também nesta ligação que fazemos através desses missionários de luz e amor que nos sustentam, nos trazendo vibrações, nos trazendo paz, equilíbrio, luz, proteção, saúde, entendimento. Nós, ligados que estamos a Jesus, através desses iluminados irmãos e irmãs, nós queremos mais uma vez, Senhor, te agradecer a oportunidade de estarmos todos juntos para refletirmos nos ensinamentos do teu Evangelho. Pedindo, como sempre, que as suas vibrações nos sustentem a todos. Queremos também estender a nossa gratidão a Deus, nosso Pai, pela oportunidade, pedindo que a sua misericórdia possa nos abençoar hoje e sempre. Sendo assim, em teu nome santo, Pai, em nome de Jesus e dos mentores amigos e espíritos amigos que nos acompanham, nós pedimos permissão para darmos as nossas atividades por aberto. Graças a Deus. Muito bem, amigos, amigos e amigas que nos acompanham, nós trouxemos para as nossas reflexões da manhã de hoje o assunto perdão e liberdade. Evidentemente, se nós não perdoamos, se nós temos algo contra alguém, ou temos recebido ou recebemos no passado algum tipo de atitude que nós precisamos exercitar, as questões voltadas para o perdão, não utilizá-lo é efetivamente se manter preso ao passado, preso à situação. É tão sério este aspecto do perdão em nossas vidas,
porque ele está no Novo Testamento entre os apóstolos, as cartas de Paulo e Atos dos Apóstolos, citado mais de 400 vezes, para se ter uma ideia da importância do exercício dele. Até porque a questão de perdoar, de ser bom, uma boa pessoa, de amar e qualquer outro aspecto que são virtudes íncitas no ser, pertencem ao espírito, são realizados, tomam proporção à medida dos nossos exercícios, da prática. Perdoar também é um exercício, também é uma questão que nós praticamos. O grande problema quando nós não perdoamos, ou não pedimos o perdão, é estar analisando o fato ocorrido, que por vezes pode estar distante no tempo, considerando essa medida de tempo que nós utilizamos no nosso planeta, principalmente na nossa dimensão, evidentemente, pode estar distante do tempo, mas existe um fator preponderante para que se cause o dano a nós mesmos, a nossa experiência, o período decorrido. As questões voltadas, evidentemente, para todas as conquistas que temos desde o evento em si até o hoje. Então, o que poderá ocorrer, ou que via de regra ocorre, né? Nós vemos até na literatura espírita, quando não acompanhamos mesmo, né, no semeador, em trabalhos na mesa mediúnica, onde encontramos situações que não estão resolvidas por vezes por séculos, por que não dizer às vezes até mesmo milênio, como já citado em obras espíritas, principalmente por André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Na realidade, o que nós temos é a experiência do hoje analisando a ocorrência no passado, significando que, isto feito, nós exercitamos um procedimento autoflagelativo dos mais intensos. É literalmente autoflagelação. Porque se cometemos o equívoco, obviamente cometemos com a inexperiência daquele período, daquele tempo. E se a pessoa, por exemplo, cometeu pessoa ou pessoas, né, tanto pouco importa, essa realidade é a mesma. Quando não, os aspectos voltados para o auto-perdão, que nós vamos analisar também brevemente, porque este assunto, né, só pela citação que fizemos a respeito do Novo Testamento, de mais de 400 vezes surgir a necessidade desse exercício, em 45, 50 minutos nós não temos, né, só podemos fazer assim uma síntese. Mas nós poderemos começar com as questões voltadas um pouco para os conceitos. Segundo o dicionário, né, perdão significa desculpar, absolver, evitar. É o estado de ânimo, diz o dicionário, em que se encontra alguém agravado por outrem, seu agressor, ou sente-se desagravado. Bom, agora vamos pegar um conceito espírita, que ele é extremamente mais amplo e vai dizer respeito à questão da nossa existência como um todo. Existência do espírito, não necessariamente uma existência reencarnatória. Segundo o Espiritismo, o perdão é concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga redimido para a ascensão luminosa. Veja, é muito mais amplo e isto é o que nos importa sobre o aspecto da autopreservação, sobre todos os sentidos. Questão, inclusive, né, em períodos que nós estamos vivenciando, nesse período pandêmico, né, é uma questão, inclusive, de manutenção do nosso sistema imunológico, fazendo frente não só a essa questão desse vírus que aí está, né, nos trazendo os mais complicados momentos na existência, tanto de nós para com os outros, como dos outros para conosco. Lembrando sempre que são desafios que nós, como criaturas, vamos superá-los, como já fizemos em outras vezes. E é óbvio, pela disposição que o espírito, ou seja, nós mesmos, né, encarnados ou desencarnados, temos como foco para o nosso processo evolutivo. Mas Jesus vai nos mostrar a importância da aplicação
da lei de causa e efeito. É importante esse registro sobre as questões, né, a respeito do perdão, da lei de causa e efeito nos nossos atos diários. Tudo que nós fizemos voltará para nós mesmos. Vale aqui uma observação importante sobre essa questão do voltar para nós mesmos, que dá uma sensação de que aquilo que eu faço volta na mesma composição, o que não é uma realidade. O processo de causa e efeito não é ação e reação. Ação e reação é a terceira lei de Newton, né? É uma lei física. Para cada ação nós sabemos que existe uma reação correspondente. No caso de espíritos que somos, trata-se de causa e efeito. Sendo eu o elemento, não é nós, o elemento causador, nós estamos, evidentemente, montando quadros, né, em relação à nossa existência, em relação ao hoje, ou estamos no hoje, efetivamente, vivenciando situações que nos trouxeram até aqui, mas vamos colocar, elemento causador, né? Se somos o elemento causador, à medida que nós vamos ampliando a nossa consciência, como este elemento causador que somos, nós vamos produzindo situações cujos efeitos vão sendo minimizados ao longo do tempo. Por isso que Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8, diz: o amor cobre uma multidão de pecados. Né? Pecado, a palavra tem origem no errar o alvo. Óbvio que Pedro tem razão, porque como elemento causador, aliás, Pedro, Jesus, nos ensinamentos da Boa Nova, do Evangelho, como elemento causador, voltando ao ponto, porque ele é importante que fique frisado, para que nós possamos entender que as nossas ações, se equivocadas em determinado período de tempo, à medida, então, como dissemos, da nossa conscientização, porque não há uma conscientização integral, o que não seria suportável pela criatura. À medida da nossa conscientização, nós vamos trabalhando de forma que os efeitos vão sendo minimizados pelas novas atitudes. Isso é importantíssimo. Porque senão nós criaríamos, no processo de ação e reação, nós criaríamos um círculo vicioso. Se eu tomo uma atitude agressiva contra alguém, vou precisar que esse alguém ou outra pessoa que fizesse o papel do seu representante, até do seu advogado, tomasse uma atitude na mesmo calibre para comigo. E assim sucessivamente. Não sairíamos nunca desse círculo vicioso. No ponto em questão, em relação ao que nos ensina o Evangelho, a situação é completamente diferente, porque esta é a condição da lei divina, das oportunidades para a criatura. Por isso que, se fosse um processo de ação e reação, a reencarnação não faria sentido, né? Porque seria um mero vivenciar de situações, um mero recordar de situações. E buscando em Augusto César Espírito, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Luz e Vida, ele nos diz o seguinte, Presença de Luz, ele tem alguns outros livros, mas no Presença de Luz ele diz o seguinte, que nós reencarnamos de 0 a 100%, então, para fazer uma conta, né, de 0 a 100%, com 20 a 25% de expiação e provas. Eu gosto muito desta citação do Augusto César, porque ela é muito, muito clara, muito objetiva para a nossa vida. De 20 a 25% é a bagagem que nós trazemos, o que se chama de expiação ou provas, né? Porque prova é uma medida educativa, expiação não é punição, é uma medida reeducativa, né? Eu não fiz o adequado da primeira vez, tenho oportunidade de fazer de novo. Então, e a prova, evidentemente, é a condição do desafio que eu faço para mim mesmo, né? Na realidade, a pergunta que se faz logo em sequência é que, se 20% ou 25%, onde é que fica os 75% ou os 80%? Bom, segundo Augusto César, nós arrumamos por aqui mesmo. O senhor sabe com o que o senhor está falando? Pronto, já começou. Comigo é assim, eu pago na mesma moeda, né? Eu vou dar o troco. Deus e aí já vai, né? Vamos esticando. Então, o importante é que nós tenhamos em mente esta beleza da justiça divina
em nos permitir, né, nos dar essa oportunidade de sermos nós mesmos na modificação que podemos fazer a cada dia. Por isso que é uma construção. Eu prefiro transformação do que reforma. Porque reforma tem que tirar as coisas velhas e colocar as coisas novas, mas a bagagem que nos trouxe não pode ser dispensada, pode ser transformada, né, modificada. Eu não preciso eliminar determinadas conquistas, mesmo que eu tenha me equivocado com elas, mas eu posso e devo transformá-las. É a beleza da nossa existência. Bom, na realidade ensina Jesus ainda que temos que compreender o nosso companheiro, nossa companheira, mais problemático, causador de contrariedades, pois também nós muitas vezes necessitamos de compreensão, o que é uma realidade. Esse é o sentido do perdão. Perdoar, porque todos nós também precisaremos ser perdoados. Então, se nós formos misericordiosos, obteremos da vida a misericórdia, que é o que nos importa. Vamos buscar no Livro dos Espíritos a respeito da questão do perdão. Na pergunta 661, Kardec questiona as entidades venerandas a respeito do assunto, perguntando: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E a resposta dos Espíritos: Deus sabe discernir o bem do mal. É interessante notar que nós temos que considerar o lançamento do livro 18 de abril de 1857. Não era possível, né, Kardec e outros contemporâneos de Kardec não fazerem uma adequação àquilo que era usos e costumes da época, a visão que se tinha da divindade, né? O próprio Jesus nos mostrou isso. Quando ele faz a sua passagem pelo planeta, ele não trabalha na forma da divindade, que tinha características, como sabemos, antropomórficas, né? Deus de acordo com a criatura humana, com aspectos da criatura humana, com os seus gostos e os seus problemas de repente. Jesus não trabalha no aspecto da forma, né? Que como acabamos de dizer, era antropomórfica, mas ele trabalha no conteúdo. Isto é o ponto fundamental. Quando ele tira o conceito, né, o conteúdo de que Deus, daquele Deus vingador, Deus de exército, Deus punidor, etc., privilegiador, porque perdoava uns e punia outros, e coloca o conceito de pai, não de mãe, porque a sociedade, existia um problema de natureza sexista, para não dizer machista. Então Deus era a configuração do macho. Mas o ponto ele traz Deus como pai e leva as pessoas a refletirem, a raciocinarem sobre. Ele não impõe coisa alguma, ele leva as pessoas a raciocinarem, perguntando: quem dentre vós, se o filho do que disse pão lhe daria uma pedra, ou se o filho do que disse peixe lhe daria uma serpente? Nem vós fazeis isso aos vossos filhos. Que beleza, né? Que dizer Deus. Deixa de apequenar a divindade, né? Coloca a divindade num patamar que é da divindade, né? Que é óbvia, e quebra as estruturas da forma daquele Deus cruel, que é mais algoz do que divindade, para a bondade de uma criatura, colocando-a como pai. Por isso que nós temos que analisar o momento em que Kardec está trabalhando com as entidades para poder, nós vemos então a condição de adequar para o momento. Então a resposta está adequada para o momento, né, para os valores da época, para a influência que existia da igreja, etc. Não é crítica absolutamente, é histórico o processo, né? Então a resposta é: Deus sabe discernir o bem do mal. Esse discernimento está em nós, né? Porque somos parcela da divindade, DNA divino em nós, né? Quem é que disse isso? Jesus, quando ele lembrou o Salmo 82. Ouvistes, vós sois deuses. Né? Essa é a beleza. Então, Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as nossas faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de procedimento. Olha que beleza. O elemento causador. Mudando, causando diferente. As boas ações são a melhor prece.
Por isso que os atos valem mais que as palavras. Que beleza, né? Nos alertando para a nossa atitude. Oração. Atrás da oração nós temos a ação, a atitude para que nós possamos alterar as questões dos efeitos sobre a causa que nós produzimos. Então, as pessoas, por vezes, é interessante nós também fazermos algumas observações sobre esses aspectos do perdão. As pessoas, por vezes, dizem perdoar, mas a postura acaba revelando formas variadas de revide. Vamos ver alguns? Por exemplo, revide através da condenação. Perdoo, mas não quero vê-lo nunca mais, nem pintado de ouro. Estranhíssimo. Isso não é perdão, isso é uma maneira de revidar, utilizando-se da questão do perdão. Forma pretensiosa. Perdoo, mas vou dizer-lhe umas verdades. Isso ele ou ela vai ter que ouvir. Isso é questionável, esse perdão. Ou através do menosprezo. Perdoo porque ele é um pobre coitado, um infeliz, sem eira nem beira. Vai acabar se dando mal mesmo. Outro aspecto é rancor. Perdoo, mas não esqueço. Bom, esquecimento a gente já vê um pouquinho mais adiante, não é? Mas que perdão que pode ser esse? Ou de maldição. Perdoo, porque Deus há de castigá-lo. Então a questão é que tipo de perdão pode ser dado, porque tem uma vírgula, né, e aí uma complementação para que algo aconteça para o indivíduo, uma vez que nós já estamos fazendo o favor de perdoá-lo. Nós devemos lembrar, então, que não há perdão total sem compreensão. E a compreensão são necessidades e limitação do próximo, como são necessidades e limitações nossas. Nós somos espíritos em evolução. Não somos ainda espíritos que alcançaram a perfeição. A perfeição relativa, lembrando que a perfeição absoluta é Deus. Mas somos espíritos em evolução. E isso é importante que nós tenhamos em mente. Não é? Precisamos, então, da compreensão. E lembrar de uma coisa importante, também, entre tantos outros pontos. As pessoas não vão fazer aquilo que a gente quer, como nós não vamos fazer aquilo que os outros querem. As pessoas são individualidades. Nós somos individualidades. Nós estamos quebrando as amarras da heteronomia de algo ou alguém, um ser que nos comanda, que nos controla, para termos a clareza, a consciência cada vez mais ampliada da autonomia. E nós gerenciamos a nossa existência dentro de leis que são de caráter universal. E que nós temos o livre-arbítrio, que é o ponto central da justiça divina na criatura. Né? Temos as nossas ações e temos as nossas vamos causando, né? Somos os elementos causadores e somos os responsáveis pelos efeitos. Por isso que o bem é fazer o bem é utilizar da inteligência. Aquele que faz o bem está usando da inteligência sua em favor dele mesmo. Isso é importantíssimo. Por isso que a recomendação é a ação, como nós vimos na 661, na questão do Livro dos Espíritos. Outro aspecto é fazer com o próximo o que gostaríamos que fizesse conosco. Vale lembrar esse aspecto que Jesus recomenda. Quando nós vamos no Velho Testamento, em Tobias, é uma recomendação, um ensinamento diferente do de Jesus. Ele diz assim, não faça ao outro aquilo que você não quer que o outro te faça. Já tem uma questão negativa logo de princípio, né? Não faça. Com Jesus é diferente. Com Jesus é a atitude, é a ação positiva. Faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. É para fazer, não é para não fazer, é para fazer. É ação. Eu preciso sair de mim, da minha vida única, exclusivamente, de parar de olhar para o meu umbigo e tomar a atitude. Essa é a proposta de Jesus em relação à nossa existência ou existências, se nós preferirmos. Não é porque não vamos morrer, vamos apenas, quando necessário, desencarnar. O que a gente pode ir adiando, deve ir adiando, porque essa experiência é bênção. Estar no momento no planeta é uma bênção. De fato,
É uma conquista, porque se nós não fôssemos importantes para o momento atual no planeta, nós não estaríamos mais nele. Não é verdade? Ou sequer teríamos vindo para ele. Porque neste particular, enquanto ainda nós estamos nesse processo evolutivo, nós precisamos, em alguns momentos, de um certo ajuste. Senão nós podemos meter o pé pelas mãos. Lembrando ainda, as pessoas não vão fazer aquilo que nós queremos. Quem faz aquilo que a gente quer, desde que a gente eduque, é o nosso pet. O cãozinho bem educado, que às vezes a gente diz que o cão está deseducado porque é o dono dele que é o desocupado, que é o deseducado. Via de regra, quem faz a nossa... E aí a gente acha uma gracinha, né? Porque eles fazem exatamente aquilo que a gente quer. Se a gente tem um gato, às vezes, não necessariamente, né, o gato faz aquilo que a gente quer. Já são naturezas diferentes. Ora, saindo desse patamar, como dissemos, são espíritos com quem nós lidamos, estejam eles encarnados ou desencarnados. Por isso é importante procurar fazer para o próximo o ensinamento de Jesus, aquilo que a gente gostaria que ele fizesse conosco. Por isso que, em relação à questão do perdão, que é essa ação, Jesus, o registro do apóstolo Mateus, no capítulo 18, no versículo 22, é quando Jesus recomenda a Pedro: não vos digo perdoeis até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Um processo indefinido. Emmanuel, por exemplo, no livro Consolador, na questão 338, explica por que Jesus aconselhou perdoarmos 70 vezes 7. O texto de Emmanuel, neste particular, diz: a Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes, bastante penosos. Nós sabemos disso. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Né? Isso é uma beleza, por isso que a gente, né, para ir para um aspecto, vamos para um aspecto mais prático, para a aplicabilidade do perdão no dia a dia. Por que perdoar é tão difícil? Ou, às vezes, até pedir perdão, óbvio, né? Ou a questão do auto-perdão. Nós somos imperfeitos ainda, né, na questão da nossa evolução. O orgulho ou o egoísmo, ou ambos, né, atuam em nós, às vezes, fortemente sobre determinados aspectos. Outro, dificuldade de comunicação. Às vezes nós temos dificuldade de nos comunicar até mesmo conosco. Interessante. Às vezes em aulas de oratória, você sugere à pessoa que nem use a câmera, o celular ou qualquer outro, que ele olhe para o espelho e fale para ele. Sorria, por exemplo, para ele. Diga coisas para ele. E a pessoa se encabula com a própria imagem. Dificuldade, às vezes, de se comunicar consigo mesmo, com os semelhantes, né? Por vezes, principalmente quando existe uma rusga nessa situação. Por isso, é um trabalho, né, de transformação para que nós possamos ir vencendo barreiras e, por vezes, nós precisamos de assistência profissional e assistência espiritual em paralelo. Né? Lembrando que a assistência espiritual não substitui a necessidade da assistência profissional, se for o caso. Outro aspecto é a dificuldade de nos colocarmos no lugar do outro. Se eu estivesse naquela posição, teria feito melhor? Ainda o mau hábito de julgar, ou então associar o perdão à fraqueza, quando na realidade aquele que perdoa nunca foi tão forte naquele momento, né, em relação à questão de ser considerado fraco. Até porque nós temos que lembrar que Jesus, no livro Boa Nova, quando ele conversa com Tiago, nessa obra de Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que ele diz: o homem é mais frágil do que mal. Interessante, né? E a fragilidade do ser está no desconhecimento de si mesmo. Né? Quanto mais eu me desconheço, eu tenho maior dificuldade de gerenciamento, óbvio, da minha existência. O contrário, eu tenho maior poder de gerenciamento sobre mim mesmo. Outro aspecto, por que é tão difícil perdoar? Melindres.
muitos melindres, não é? Muita sensibilidade, muito melindre. Outro item. Perdão e esquecimento deve significar a mesma coisa? Para nós ainda, na condição evolutiva que estamos, perdoar independe de esquecer, mas quando nós perdoamos, nós tiramos do foco a situação que nos incomoda. Como dizem os nossos irmãos cariocas, que nós gostamos muito dessa expressão. Enquanto você tiver gastura, o problema continua. Só elimina o problema quando a gente não tem mais gastura. Não significa que nós não vamos lembrar da situação, mas não é mais o ponto central das nossas ocupações. Já a situação não vai nos dar mais gastura. E o problema da gastura é que quanto mais nós mantemos esta situação em nós mesmos, é o processo autoflagelativo. Da gastura vai para a gastrite. Da gastrite pode ir para uma úlcera. E só Deus sabe da úlcera o que pode ocorrer daí em diante. Não é? Olha a situação de nós para conosco, a responsabilidade que temos sobre o corpo, que Paulo vai nos dizer que é o templo do Espírito. E num templo nós nos portamos, via de regra, da melhor maneira possível para o ambiente. Se o corpo é templo do Espírito, imaginemos. Né? Então é necessário, sim, a gente diluir a mágoa. Tem processos de perdão que eles são de curto prazo, outros são de médio, outros são de longo. Mas é importante ir fatiando essa situação até que a gente nós vençamos em nós mesmos. Caso contrário, o perdão vai ficar superficial. Entra lá naquela condição. Né? Eu perdoo, mas não esqueço. Não perdoou. Não quer dizer que vai perder a memória, porque a única maneira de nós perdoarmos e esquecer é ter Alzheimer em seguida, mas num grau elevadíssimo. Né? Aí a gente não sabe nem quem somos mais nós mesmos, e aí está tudo resolvido, se é que isso resolveria. Porque o problema está no espírito, não está na situação apenas, né? Não está em eliminar, porque senão uma noite de sono eliminaria, uma desencarnação eliminaria todos os problemas, ou causaria todos eles. Mas é uma realidade, não é pura e simplesmente essa questão. Por isso que, voltando lá no belíssimo livro Consolador de Emmanuel pela psicografia do Chico, na questão de número 340, ele diz o seguinte: perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise esquecer plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. Nós vamos até um pouquinho mais. Se você pegar Marcos, né, o evangelista, no capítulo 13, no versículo 33, o aspecto da oração e vigilância é ampliado. Marcos registra: olhai, vigiai e orai. Incrível, né? Olhai no sentido de analisar. Pode ser o analisar-se, analisar, vigiar e orar. Fantástico isso, porque nós podemos analisar a reação do outro para conosco, a nossa para com o outro, né? Como é que o outro reage diante das nossas colocações, da nossa postura. Olha que situação. Ou então nós mesmos, né? Para que nós possamos com isso vigiarmos-nos de pensamentos, etc., para que eles não se tornem atitude, apesar que o pensamento já é ação na dimensão paralela à nossa. Nós conhecemos, não é? Nós que somos estudantes do Espiritismo sabemos que o nosso pensamento é energia, logo é matéria mamental. Nós criamos na dimensão paralela e para trazermos para essa dimensão pode ser uma questão de tempo ou oportunidade. Essa é uma questão importantíssima. Né? Aumentarmos, né, nessa observação, nessa autoanálise, na análise da situação, aumentarmos o poder de vigilância sobre nós mesmos e, através da oração, nós nos fortalecermos para aumentarmos ainda o poder de análise e de vigilância. Vale, então, lembrar essa questão do Marcos, né? Se você quiser depois, capítulo 13, versículo 33. Olhai, vigiai e orai. Se amplia a nossa condição de evitarmos o processo da dor para o processo da autocorreção, porque ela funciona em nós, buscando nos trazer para o centro, cuja resistência gera atrito, que a gente chama de dor, não é verdade?
porque o atrito gera calor, e nesse caso nós chamamos de dor. Perdoar, então, nos parece uma necessidade, por diversos motivos. Nós somos imperfeitos, como sabemos, precisamos cultivar a compreensão, facilitar a convivência, o relacionamento entre nós e os outros, melhorar o ambiente vibratório em que vivemos, para o nosso próprio bem em matéria de vida, de saúde, de relacionamento. E quem é que não precisa do perdão? Né? Todos nós precisamos, como espíritos imortais que somos, imperfeitos ainda na questão, né, que demonstram a complexidade de sentimentos e emoções, por vezes contraditórios, que se agitam dentro de nós, levando-nos a erros e enganos. Lembrando que o perdão é caridade que deve ser cultivada. Né? Falamos tanto em caridade, em atuar, em fazer caridade. O perdão é caridade. Né? Quando nós pedimos, ou quando nós damos o perdão, ou quando nós fazemos o trabalho de auto-perdão. Vamos para o Livro dos Espíritos, novamente, na 886, quando Kardec pergunta aos Espíritos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, há que se trabalhar para exercitar a questão do perdoar. Perdoar é desculpar, não valorizando a ofensa, minimizando-a. Não sentir no ofensor um inimigo, mas uma pessoa com dificuldades pessoais, quando pode ser exatamente o nosso caso. Devemos aceitar as pessoas como elas são, cheias de virtudes ou defeitos, principalmente do círculo mais próximo, não só a família, como amigos, conhecidos, colegas, pessoas dentro da casa espírita e assim sucessivamente, no trabalho, seja no lar, fora dele, etc., porque é exatamente essa relação. Não é? As pessoas são cheias de virtudes, mas elas também estão, como espíritos que são em evolução, existem aspectos a serem ainda trabalhados ou vencidos. Ser menos exigente ajuda muito nessa questão do exercício do perdão. E perdoar é não se sentir ofendido com o outro. Não é? Então nós podemos exercitar esses aspectos do perdão, renunciando à vingança, perdoando a ofensa e esquecer de exigir justiça. Porque quando nós vamos raciocinar e trabalhar as questões voltadas para nós mesmos, no que diz respeito ao auto-perdão, vale a pena algumas observações do quanto ele é importante nessa relação, né, quando ele diz respeito para com o outro, ou do outro para conosco, e as questões que são nossas, porque o que atua em nós também está na relação, né, seja que nós precisemos perdoar ou precisamos solicitar o perdão, na realidade a autopunição, e esse é o ponto, quando nós não trabalhamos o perdão em nós mesmos, começa um processo autoflagelativo, como nós dissemos, autopunitivo, que fragiliza-nos como um todo, porque é a atuação em nós como espíritos, que se reflete nos demais corpos que nós estamos utilizando, como perispírito e corpo físico. Não é? Lembrar na questão de que a vida está plena para todos nós em relação à questão daquilo que seja dos nossos equívocos, as oportunidades que a divindade nos dá de refazermos os aspectos. Por isso que dissemos, né, a prova como educação, a expiação como reeducação. Nós é que precisamos, então, utilizarmos desse conhecimento e aplicarmos, porque só conhecer também sem aplicação acaba que fica intelectualizado o processo, mas não necessariamente, né, é exercício. Perdoar-nos também resulta da aplicação do amor a nós mesmos. Capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo diz: amai o próximo como a si mesmo. Não é só amai o próximo, é como a si mesmo. Há necessidade do exercício do amor em nós para que nós possamos refleti-lo no semelhante, do perdão para que nós possamos refleti-lo no semelhante, da bondade para conosco, da caridade para conosco, para que nós possamos refletir para o semelhante. Perdoar-nos também é não importarmos com o que fomos. Olha a questão aí do anacronismo, não é? De termos o conhecimento do hoje e analisando o passado. É autopunitivo com tranquilidade, né? Pela experiência do hoje, analisarmos a inexperiência daquele período passado.
Perdoar-nos também é conviver com com a mais nítida realidade daquilo que somos, espíritos em evolução. E perdoar-nos é compreender que os que nos cercam agora é que, não é? O sapato, a gente sabe onde o sapato aperta, né? Quando ele aperta, né? A gente sabe quando, né? Quando nos incomoda. Perdoar-nos é compreender que os que nos cercam são reflexo de nós mesmos, seja uma condição consciente ou inconsciente, através mesmo não de palavras, gestos, através da vibração. O que hoje nós entendemos, via muito, né? Energia, através do contato energético com o outro, que se nos incomoda, aquilo não sei o que tem. Lembrando, é reflexo de nós mesmos. São pontos a serem trabalhados em nós mesmos. Se não estão conscientes agora, uma hora nós nos conscientizaremos e poderemos trabalhar. Mas vale. E como é que eu faço quando eu tenho essa sensação? Não é nem pelo ato, pelo gesto, seja lá pela palavra. Ore. Vigie-se. Olha lá, vamos buscar lá o Marcos? Olhai, vigiai e orai. Não está consciente, mas eu sinto que tem alguma coisa. Sei o que é, né? Não tem uma relação óbvia, mas algo está refletido ali. Olhai, analisai, vigiai e orai. É uma boa, aliás, é uma medida que funciona para qualquer tempo, em qualquer nível de evolução que nós nos encontremos em matéria de evolução espiritual. Quais são alguns benefícios do perdão? Vamos ver aspectos práticos do que é importante nessas questões desse exercício fundamental para se libertar. Processo salvacionista, né? Colocado por Jesus. Salvarmos-nos do que e de quem? Do que das nossas imperfeições, dos nossos equívocos, dos nossos pontos de vista. De quem, senão de nós mesmos? E somos a única criatura com possibilidade de nos fazermos felizes ou infelizes, enfermos ou saudáveis. E aí vai. Por mais que a gente terceirize, né? Quando tínhamos a figura do demônio, criamos lá figuras, nós temos na história da humanidade, figuras de terceirização, quando não de quarteirização. Né? Por que isso acontece? Porque o ser, no seu íntimo, nós somos herdeiros da divindade, então aquilo que não está de acordo com o que somos, lembrando Jesus, né? Deuses, Salmo 82, e ele complementa, podeis fazer o que faço e muito mais. Então, se temos os potenciais divinos, e muitos deles em pleno exercício, né? Ainda não com resultado final, mas em exercício, algo que esteja contrário a essa condição, que não é criação de Deus, porque o mal é a ausência do bem, né? Como nós sabemos, da mesma maneira que as trevas é a ausência de luz. Na realidade, o mal é o desconhecimento de nós mesmos. A falta de respeito para comigo é o reflexo que eu reflito no outro. É o reflexo que eu tenho no outro. Essa condição não estando em nós, que só pode estar fora. Então, há uma terceirização. Como a imagem de demônio e tal, caiu em desuso, né? Hoje não é nem há muito tempo já não é nem mais fantasia de carnaval, ficou assim uma situação ultrapassada, graças a Deus, né? E graças ao nosso esforço de nos melhorarmos em todos os aspectos, nos intelectualizando, buscando o exercício para que nós nos tornemos cada vez mais sábios e coisas do gênero, na realidade, às vezes a gente terceiriza para marido, chefe, funcionário, etc, etc, etc. Mas eu sou assim por causa sua. Não, você é assim que você quer. Né? Pode estar terceirizando. Então, existem alguns benefícios do perdão, existem, eles são libertadores. E nós vamos ver em alguns aspectos práticos que nós registramos aqui. Cura acelerada para quem perdoa.
tanto emocional quanto física. Né? Libertação, aquela... Sabe quando dá aquele... Está passando ou passou? Cura acelerada, tanto emocional quanto física. Alívio de rigidez e dores crônicas, que às vezes médico nenhum encontra. Aquele incômodo, aquela dor que a gente não sabe o porquê. Né? Mas tem lá dentro aquele negocinho, eu ainda vou... se eu tivesse naquela época a experiência que eu tenho hoje, eu teria feito diferente. Né? Não teria pego lá a pessoa pelo pescoço. Eu teria de repente dito assim, eu não vou gastar minha energia com essa situação. Outro aspecto, aumento de força física, pela obviedade da situação. Redução de estresse. E olha, importante, hein? Estressado vai para o túmulo mais cedo. Se tiver com uma dose ainda de mau humor junto com o estresse, que são enfermidades silenciosas, altamente poderosas na redução de princípio vital, fluido vital, né? Desvitalizador, atua agressivamente no duplo etérico, desvitalizando o corpo físico, leva o indivíduo para o túmulo mais cedo. E a gente pode não ter receio de desencarnar, mas é sempre bom dar uma adiadinha, não é? Para que a gente possa continuar experienciando aqui no planeta aquilo que nos compete, aquilo que estão nos nossos objetivos. Outro aspecto, a ativação positiva do sistema imunológico. Nunca foi tão importante, não é fato? Nunca esteve tão próximo de nós, né? Esse tipo de problema em relação ao nosso sistema imunológico. Perdão, ativa positivamente ele. Melhor digestão e melhor função intestinal. Sabe aquele bolo que dá, porque a gente lembra na hora que está comendo daquela criatura? São situações para nós refletirmos sobre nós mesmos, né? Da validade de nos auto-perdoarmos, de pedirmos perdão ou de darmos o perdão para nos libertar dessas situações que vão minando, vão trabalhando homeopaticamente, negativamente em nós mesmos. Né? É o que o Shakespeare lembrava, né? Tomar o veneno esperando que o outro morra. Vai ser difícil, né? Vai acontecer aquilo que é o mais lógico. Sono mais descansado, mais relaxado, alívio de depressão e de rancor, né? Aquela tranquilidade que nós podemos ter, alívio de autossabotagem, de autossabotagem, porque vamos estar nos sabotando. Outro aspecto, mais energia, mais controle, tanto físico quanto mental. Olha o que o perdão faz e de libertação de nós mesmos, seja em que condição ele for aplicado. Vida mais longa, né? Mais saudável, mais equilibrado, equilibrada, né? Nós temos vida mais longa. E esse é o ponto. Essa história de ficar encurtando a existência, André Luiz diz assim, lamentavelmente, pela psicografia de Chico, é grande o número de pessoas que desencarnam muito tempo antes da hora. A gente não precisa fazer fila, né? Não precisa entrar nessa fila. Pode alongar e deve, né? Para que tudo aquilo que nós já falamos em relação ao aprendizado. Visão de mundo mais positiva, maior felicidade, nos tornamos mais amigáveis, mais tolerantes. Né? Não vou gastar minha energia, não vou despender energia com determinados aspectos. Sucesso, mais sucesso. Né? Porque estamos, né, nos libertando, tirando esses grilhões que por vezes nos prende ao passado, um passado recente, por vezes não, né, com certeza, ou o passado mais distante. E quem fica vivendo no passado não tem presente. E quem não tem presente comprometeu o futuro. Até porque o que nós temos? O presente. O passado já foi, o futuro é subjetivo, é o que nós temos. Isso não quer dizer que nós vamos deixar de ser previdentes, né? Absolutamente. Mas o que nós temos de realidade é o presente. É aproveitar cada minuto. Esse é o melhor momento da sua, da minha, da nossa vida. Pensou nisso? É o melhor momento que nós temos. Porque o minuto anterior já foi. O que vem, a gente não sabe. Então esse é o momento presente, é o melhor momento da nossa vida. Para que ficar trazendo aquela bagagem, aquela mala lotada de quinquilharia, e às vezes aquela trava da mala abre no aeroporto, cai e
espalha bagulho para todo quanto é lado. Isso é às vezes o que a gente carrega, né? Aquela mala cheia de quinquilharia. Quando nós não perdoamos, é a mesma coisa que acumular lixo orgânico dentro de casa. Uma hora aquele saco vai romper, porque fica fermentando. Na hora que rompe, só Deus sabe o que sai dali de dentro. Isso é o que se faz às vezes com o corpo. É para a gente pensar e aplicar na nossa vida, dentro daquilo que seja possível, não é atos heróicos de uma hora para outra, dentro do que seja possível. Né? Outro aspecto positivo do perdão: inteligência e consciência aumentada. Habilidade de estabelecer novos relacionamentos. Porque se está preso na situação, não é que se abre para a vida. Outro aspecto: paz mental. E, obviamente, sintetizando, vida nova. É exatamente essa proposta de Jesus: renovação, transformação, vida nova, com exercícios que não são feitos de uma única vez, como nós vamos, por exemplo, né, na academia. Não se quer encontrar resultado todos de uma vez no início dos exercícios. Até mesmo para aqueles que já estão, né, na prática diária dos seus exercícios, das suas atividades físicas. Na realidade, ele não chega lá e faz o quê? Faz um trabalho de aquecimento, né, que é comum, nós ouvimos inclusive essa colocação. Faz um aquecimento. Se prepara para, né, começar, não vai fazer de trás para frente. Essa é a realidade, são, né, exercícios. E o perdão nos traz a liberdade, nos traz a liberdade, nos traz vida nova e nos traz paz. Nós necessitamos tanto. Falando em paz, muita paz a todos. Nós vamos, mais uma vez, te convidar, você, amigo, amiga, para nos acompanhar na nossa prece, nesse momento, numa prece de gratidão pela oportunidade que tivemos de nos reunir em torno do Evangelho do Cristo. Elevando mais uma vez os nossos pensamentos, gratos e gratas que nos encontramos, nós queremos, Senhor da vida, Jesus, nosso Mestre, mentores e mentoras amigas, pedir para que as suas vibrações, as suas bênçãos, realmente de paz, de luz, de equilíbrio, de saúde, tanto para nós como para os nossos familiares, nossos amigos, nossos parentes, as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Que nós possamos ser verdadeiramente faróis, ferramentas úteis nas mãos de Jesus. Que nós possamos ser luz para as pessoas dentro daquilo que nos seja possível. Senhor, abençoa-nos nos nossos propósitos de nos melhorarmos e permita, em Teu nome, em nome de Deus, nosso Pai e dos mentores amigos, que nós possamos dar a nossa reunião por encerrada. Graças a Deus. Um bom domingo a todos, uma excelente semana pela frente e muita paz. Que Jesus nos abençoe.